Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre o ensinar o discípulo a se desprender das coisas materiais e investir nas celestiais. E isso precisa ser desde o início. Se a gente quiser deixar a pessoa largada, digamos assim, na igreja, nas reuniões da igreja por conta própria, e depois a gente quiser estimular a pessoa a se consagrar, a gente não vai conseguir e não vai ter bons resultados. Ou é desde o início, ou depois não vai ter bons resultados. É triste, mas eu tenho visto meu coração se derrete, se derrama e chora por causa de alguns irmãos que eu vi muito animados no início, pregavam o evangelho, testemunhavam de Jesus e hoje se acomodaram. E eu já tentei muitas vezes com esses irmãos trazê-los para o primeiro amor, trazê-los para aquela sede inicial, aquela sede por Deus, aquele amor pelo Senhor, mas não se consegue mais. Praticamente todos eles que já viram a chama acesa e a chama começou a se apagar, esses que viraram crentes mornos, não tem mais jeito. Infelizmente eu choro por esses que eu vi com tanto potencial, mas que se perderam. Assim é com todo aquele que é evangelizado e não é discipulado. E não é discipulado logo, tem que discipular imediatamente. É triste a gente ter que recuperar ou esperar recuperar uma pessoa que está acomodada, perdida, crente morno, acomodado. É muito triste a gente trabalhar e lutar para recuperar uma pessoa assim. Na maior parte dos casos não vai dar certo. A gente não desiste, a gente ama e ora, só não perde tempo com isto, porque tem que ensinar desde o início. Existem pais e principalmente mães de jovens cristãos chorando por aí porque os filhos se perderam, porque os filhos estão desviados. A notícia é muito triste que eu tenho para dar é que estatisticamente a esmagadora maioria desses não voltará mais. Eles não voltarão, infelizmente. A oportunidade foi perdida quando eles eram pequenos. Os pais têm uma influência total sobre os filhos e determinante até os 5 anos de idade. Depois disso, começam a diminuir sua influência. Quando chega na adolescência, a influência praticamente se anula. O que o adolescente recebeu, o que ele não recebeu, não vai receber mais. Dos pais, não. Se Deus tiver que fazer uma obra milagrosa na vida de um adolescente que se perder, Deus vai usar outras pessoas, outras circunstâncias, mas os pais perderam a oportunidade. Os filhos são totalmente dos pais nas primeiras idades, depois não. Eles começam a se isolar e na adolescência praticamente se tornam imunes a qualquer influência dos pais. É muito triste. O discípulo precisa ser ensinado no caminho do Senhor desde cedo. E as coisas materiais são um atrativo que Satanás usa para nos distrair. Não, você precisa estudar, você precisa se divertir, você é jovem, precisa se divertir. Olha, pai, deixa ele ver uma televisão, tem um celular, ele precisa. Para não ficar isolado dos outros jovens, ele precisa estar junto com os outros jovens e por aí afora. O jovem é tentado com as coisas materiais, mas o adulto também, e a criança também. Cada um do seu jeito, e Satanás tem um jeito apropriado para cada um deles. Eu fico impressionado com a técnica e a
arte que alguns têm de gerar um desenho animado que atrai uma criança de uma maneira tal que a criança nem pisca os olhos, a criança não vira o rosto, de tão atraída que ela é pelo desenho animado. E ali aquele desenho animado, que hoje tem muito disso, é maligno, ele introduz veneno e crianças absorvem aquilo. A ideia de matar, a ideia de suicidar, a ideia de homossexualismo, as crianças absorvem aquilo totalmente. Eu quero focalizar a capacidade que alguns têm de atrair crianças. Mas a mesma coisa acontece com adolescentes e com jovens. Existem coisas do mundo aí, joguinhos e aplicativos e coisas que circulam pela internet que amarram o jovem de uma tal maneira que levam o jovem a fazer qualquer coisa. E com adultos também, homens e mulheres, cada um do seu jeito. O mundo tem armas terríveis para amarrar, afastar a pessoa de Deus e mantê-la neste caminho. Quando a pessoa toma uma decisão pelo Senhor, a gente tem que ser radical e dizer: agora é vida nova, você tem que deixar tudo. A pérola de grande valor custa exatamente o preço de todas as demais pérolas. Não adianta você querer a pérola de grande valor e manter algumas das antigas. Não dá. Jesus disse que o preço da pérola de grande valor é exatamente todas as demais pérolas. Ou você tem a de grande valor, ou você fica com todas as demais pérolas. Assim é em toda a vida espiritual. O preço de estar com Deus é exatamente deixar tudo o mais. E logo, porque se demorar, a pessoa recebe a mensagem de Satanás que dá para conviver. Não, você não precisa deixar tudo no mundo, você pode buscar Deus e as riquezas também, você pode prosperar. Tem tanta gente nas igrejas aí prosperando, tem tanto pastor rico aí, e você pode prosperar. Para você ser um cristão, não precisa ser pobre, deixar tudo, não. Você pode aí manter a prosperidade. Deus, afinal de contas, dá a prosperidade também. O Satanás danado atrás dessa prosperidade maligna, que na verdade não é uma prosperidade verdadeira, é um caminho de laços e armadilhas que vai acabar derrubando essa pessoa. Mas tem que ensinar desde o princípio: você quer o Senhor, tem que deixar tudo mais. As coisas do mundo em si, as coisas materiais, não são pecaminosas, mas são uma ferramenta para amarrar a pessoa e afastá-la do Senhor. Não dá para servir a Deus e a qualquer outra coisa. Não dá, é impossível. Ou serve a Deus de todo o coração, totalmente, ou você não será de Deus. Tem que se ensinar isso desde o início. Os crentes mais velhos, que já passaram por lutas e momentos ruins, mas depois se recuperaram, eles sabem isso direitinho. Como é doloroso você consertar algo que entortou no início. Pega uma plantinha, dá um nó nessa plantinha, quando ela é novinha, com jeito, ela aceita o nó, depois ela cresce com o nó. Quando ela crescer, tira esse nó. Desfaz, tenta desfazer o nó. Não vai nunca conseguir, porque ela cresceu com aquele nó. Um vício que o novo cristão adquiriu, o novo discípulo no início, depois é dificílimo ser retirado. Tem que tratar a plantinha reta, direita, desde o início. O discipulado tem que ser radical no início. Os pastores e líderes que ignoram isso estão cometendo um erro total, um erro crasso, terrível, um erro de deixar o novo cristão, o novo discípulo, devagar por algum tempo. Se perder algumas semanas, praticamente já perdeu a pessoa. Tem que
concentrar o seu amor, o seu coração, mostrando as maravilhas do mundo celestial, as coisas sublimes que o Senhor está preparando para nós, e isso desde o início, para fazer o novo cristão, o novo discípulo, se apaixonar pelo céu, pelas coisas do céu, pela vida eterna, pela presença de Deus. Isso tem que ser mostrado no início, para que a pessoa invista nisto e não nas coisas materiais. Entenda isso para praticar.